O jeito Disney de encantar os clientes. Do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Parte 2. Os comportamentos do atendimento de qualidade. Nas 2 últimas décadas, à medida que o Walt Disney World definia e ajustava seus 4 padrões de atendimento, o programa Traditions também dedicou cada vez mais tempo a ensinar os membros do elenco como concretizá-los. A aula apresenta todos os padrões, mas é particularmente focada nos elementos desses padrões, que podem ser aplicados universalmente por toda a organização. Isso significa treinamento sobre os procedimentos de segurança essenciais do resort e os elementos básicos da cortesia. Esses procedimentos e comportamentos universais são ensinados utilizando um exercício simples de interpretação de personagens para avaliar a experiência do convidado chamado de bom show, show ruim. Um bom show é qualquer coisa que leva a uma experiência positiva do convidado, e um show ruim é, bem, você sem dúvida pode imaginar o que isso quer dizer. Essas expressões, bom show e show ruim, são utilizadas por todo o resort. Então, quando um membro do elenco apresenta bom desempenho, ele provavelmente receberá um sinal de aprovação de seu supervisor e um vigoroso bom show. Por outro lado, quando alguém perde uma oportunidade de atendimento, ele provavelmente receberá uma explicação de como melhorar o show ruim. Como a maior prioridade do atendimento de qualidade é a segurança, novos membros do elenco primeiro aprendem a reagir com precisão no caso de um acidente. Depois eles aprendem procedimentos de prevenção de acidentes, desde rotas de evacuação à utilização de extintores de incêndio e técnicas de primeiros socorros de emergência. Até mesmo a utilização segura de gestos é abordada. Certamente seria um show ruim se um membro da equipe de jardinagem acertasse um convidado a usar um ancinho para dar indicações. Gesticular com um ancinho não é apenas rude, mas também perigoso. Depois a Disney University passa um tempo razoável definindo a cortesia na prática e explorando como a cortesia contribui para uma experiência positiva do convidado. O resultado desses esforços é incorporado em uma lista de ações chamada Dicas de Apresentação, que cada funcionário do Walt Disney World aprende no programa Traditions. As dicas de apresentação são um conjunto de comportamentos genéricos que asseguram que os membros do elenco saibam como agir com cortesia e respeitar a individualidade de cada convidado. O treinamento aborda tópicos que incluem como causar uma boa primeira impressão e oferecer boas-vindas calorosas. Ele explora os efeitos da postura, de gestos e expressões faciais sobre a experiência do convidado. E explica como o tom de voz e o humor podem contribuir com o atendimento ou prejudicá-lo. Diretrizes do Walt Disney World para o atendimento ao convidado. Faça contato visual e sorria. Comece e termine cada contato e comunicação com o convidado com contato visual direto e um sorriso sincero. Cumprimente e dê boas-vindas a cada e todo convidado. Use o cumprimento apropriado com cada convidado com quem você fizer contato. Bom dia, tarde e noite. Bem-vindo, tenha um bom dia. Como posso ajudar? Faça que os convidados se sintam bem-vindos com um cumprimento diferenciado especial em cada área. Busque o contato com o convidado. É a responsabilidade de cada membro do elenco procurar convidados que precisem de ajuda ou assistência. Ouça as necessidades dos convidados. Responda perguntas. Ofereça assistência, por exemplo, tirar fotos da família. Proporcione imediata recuperação do atendimento. É a responsabilidade de todos os membros do elenco tentar, na medida do possível, solucionar imediatamente uma falha no atendimento ao convidado antes de se tornar um problema de atendimento ao convidado. Sempre descubra a resposta para o convidado e/ou encontre outro membro do elenco que possa ajudar o convidado. Mantenha a linguagem corporal apropriada o tempo todo. É responsabilidade de todos os membros do elenco exibir uma linguagem corporal de disponibilidade quando estiver no palco. Aparência atenciosa, boa postura, expressão facial apropriada. Preserve a experiência mágica para o convidado. Sempre se concentre no positivo, em lugar de regras e normas. Conversas sobre problemas pessoais ou sobre o trabalho na frente dos nossos convidados são inaceitáveis.
Agradeça a cada e todo convidado. Estenda a cada convidado sinceros agradecimentos na conclusão de cada transação. Ofereça a cada convidado um agradecimento ou expressão de apreciação quando ele sair da sua área. Apesar de a expressão dicas de apresentação poder soar relativamente inócua, essas dicas têm um efeito poderoso. No Walt Disney World, elas foram traduzidas em um conjunto de ações comportamentais chamadas de diretrizes para o atendimento ao convidado. As diretrizes são resumidas em 7 frases e servem a uma variedade de propósitos. Em primeiro lugar, elas definem o comportamento com base nos convidados. Elas criam uma referência em comum para a interação com os convidados e demonstram os elementos da apresentação que perpetuam a cortesia ao estilo Disney. Em segundo lugar, as diretrizes comunicam as responsabilidades dos funcionários. Elas esclarecem as expectativas da empresa referentes à prestação do atendimento para os novos membros do elenco e proporcionam uma base para a prestação de contas. Seguir as diretrizes de apresentação é uma condição para ser funcionário do Walt Disney World. Os membros do elenco, que não as obedecerem, são sujeitos a ações disciplinares progressivas. As diretrizes do Walt Disney World para o atendimento ao convidado servem a mais um propósito importante. Elas demonstram maneiras de personalizar o atendimento a diferentes convidados. Práticas como sorrir, cumprimentar e agradecer os convidados são muito bonitas, mas, se essas ações se restringirem a comportamentos mecânicos e automáticos, sua eficácia é enormemente limitada. Elas podem ser mais adequadamente vistas como uma medida de referência mínima para as expectativas e guia para a criação de um atendimento personalizado para convidados individuais. As histórias de como os membros do elenco do Walt Disney World personalizam o atendimento com base em circunstâncias únicas dos convidados do resort são lendárias. Como, por exemplo, o casal com uma criança doente, que volta ao quarto e encontra um cartão de melhoras assinado pelo próprio Mickey. São as diretrizes para o atendimento ao convidado, que proporcionam o ponto de partida para esse nível de atendimento por parte dos membros do elenco, que as utilizam para criar momentos de atendimento inigualáveis para os convidados, um bom resultado para 7 frases curtas. Depois de participar dos programas do Disney Institute, a Life Care Hospitals, uma rede de 7 instituições de saúde para pacientes em estado crítico da Louisiana com filiais em 4 estados, criou seu conjunto de padrões organizacionais de atendimento que chamou de SKIP, Safety, Kindness, Image, Productivity, Segurança, Gentileza, Imagem, Produtividade. A equipe de implementação de 30 membros vinculou esses padrões ao comportamento dos funcionários, elaborando o próprio conjunto de dicas de apresentação. Por exemplo, para o item segurança, comportamentos específicos são recomendados e ensinados, como assumir a responsabilidade por perigos potenciais, levar os visitantes a seus destinos e oferecer ajuda a pessoas que parecem confusas. Para gentileza, as dicas de apresentação incluem contato visual e sorrisos, manter atitude positiva e tom de voz, e normas específicas para falar ao telefone. No Walt Disney World, as 3 ou 4 dicas de apresentação oferecidas para cada padrão não pretendem ser uma lista abrangente de comportamentos. Em vez disso, a Life Care AS elaborou para ser uma medida de referência, para começar a traduzir os padrões do SKIP em ações do dia a dia. As dicas de apresentação da Life Care foram implementadas com os padrões do SKIP em fevereiro de 2000, com o CEO Merlin Alborg atuando como mestre de cerimônias. Ao mesmo tempo, os padrões e dicas de apresentação associadas a ele se tornaram parte integrante do processo de avaliação do desempenho dos funcionários. Foi criado um programa de reconhecimento, o Spotlight on Service, no qual gestores que presenciassem funcionários exibindo os novos comportamentos de atendimento poderiam lhes dar vales presente do SKIP, que podiam ser trocados por mercadorias da Life Care. No programa anual SKIP Goals, os funcionários são solicitados a adotar um comportamento para cada padrão e se comprometer a exibi-lo repetidamente. E, por fim, os comportamentos contrários aos padrões também se tornaram causa de ação disciplinar. Algumas vezes a estrutura de uma empresa pode apresentar um desafio para a comunicação dos comportamentos que sustentarão seu tema e padrões de atendimento.
Por exemplo, a Start Holding, uma agência de emprego temporário sediada em Gouda, Holanda, tem mais de 5,1 mil funcionários em 650 escritórios de atendimento ao cliente localizados na Holanda, na Espanha e na Alemanha, e se encontra em rápido crescimento. Para enfatizar a continuidade da iniciativa do atendimento de qualidade, os executivos da empresa a posicionaram como uma iniciativa de liderança que repercutiria em cascata para todas as operações internacionais e domésticas. Para lançar sua iniciativa de liderança, a empresa levou sua equipe de liderança, o conselho de administração e 4 grupos de gestores regionais ao Disney Institute e mais de 500 gerentes de filial a um programa do Institute conduzido na Disneyland Paris. A Start adotou uma visão para o atendimento. Nós criamos carreiras e 4 padrões de atendimento: acessibilidade, confiabilidade, prestação de atendimento e eficiência. Mas a empresa ainda precisava desenvolver e comunicar os comportamentos de apresentação que ajudariam sua ampla equipe de funcionários de filial a prestar o atendimento de qualidade. A resposta da Start foi criar um sistema chamado de Service Box. O Service Box inclui uma série de vídeos motivacionais e de treinamento enviados aos líderes a cada 2 meses, que explicam e exploram um aspecto dos 4 padrões de atendimento da Start. Cada escritório agenda uma reunião de treinamento para a equipe que coincide com a chegada do vídeo. É interessante notar que os vídeos são relativamente curtos, com menos de 15 minutos cada, e foram elaborados para servir apenas como um ponto de partida para o aprendizado. O restante de cada sessão de treinamento é dedicado a um brainstorming de sugestões para colocar o conteúdo da fita em prática no dia a dia. Todas as ideias de cada equipe e área operacional são coletadas e disseminadas por meio do que a Start chama de Service Platforms, ferramentas de plataforma projetadas para alavancar o esforço criativo dos funcionários compartilhando as soluções para toda a empresa. Pense globalmente. Execute localmente. Qualquer pessoa que já tenha passado as férias no Walt Disney World sabe que o resort é bem parecido com um enorme cinema multiplex exibindo uma variedade de filmes animados e interativos ao mesmo tempo. Todos os filmes são divertidos. Todos se relacionam entre si por meio de valores de produção em comum, mas cada um conta uma história diferente e usa um tema diferente. No Walt Disney World, o Contemporary Resort tem história e tema radicalmente diferentes do Boardwalk Resort. O Future World do Epcot conta histórias diferentes da Hollywood dos anos 1940 recriada no Disney MGM Studios. E assim por diante. O primeiro patamar de atendimento prestado pelo elenco, que inclui o programa Traditions e as diretrizes do atendimento, une todos os membros do elenco com metas, linguagem e comportamentos em comum, e oferece uma ampla visão do que se espera no atendimento de qualidade. Esse patamar ajuda a criar o cinema multiplex, que é o Walt Disney World. Mas, para gerenciar todos os filmes diferentes sendo exibidos no cinema, a missão e os valores do atendimento devem ser levados ao nível local. Isso é feito no segundo patamar de atendimento prestado pelo elenco do Walt Disney World com a criação e a comunicação das culturas de apresentação. Uma cultura de apresentação é um conjunto de comportamentos, trejeitos, termos e valores específicos a cada local que direcionam e melhoram o papel de um membro do elenco em qualquer espetáculo particular. As culturas de apresentação são desenvolvidas e cultivadas pela gestão e pelo elenco dos resorts e parques do complexo do Walt Disney World. Cada cultura de apresentação inclui missão, visão e valores de apresentação próprios, que são, é claro, alinhados ao tema e aos padrões de atendimento de todo o resort. Pode parecer perda de tempo criar culturas locais adaptadas em vez de simplesmente definir um sistema único para toda a organização, mas há algumas excelentes razões para a prática. Como já mencionamos, quanto maior e mais diversificada for a organização, mais difícil é criar uma cultura única e coesa, que fará sentido para todos. Uma forte cultura local se conecta mais diretamente às responsabilidades diárias dos funcionários e fortalece o senso de responsabilidade e envolvimento na unidade de negócios. Da mesma forma como as dicas de apresentação, uma cultura de apresentação local pode ser extremamente detalhada no que se refere aos comportamentos do elenco.
E, talvez o mais importante para a prestação do atendimento de qualidade, isso define e reforça o espetáculo local explorando diretamente a história e o tema da área. O resultado é uma experiência mais memorável para os convidados. Uma das culturas de apresentação mais notáveis do Walt Disney World pode ser vista no Polynesian Resort. O Polynesian constituiu uma parte da visão original de Walt Disney para seu novo parque na Flórida e, aberto desde 1971, foi um dos 2 primeiros hotéis da propriedade. Reformado no fim dos anos 1990, ele é um resort de 853 quartos com localização privilegiada perto do Reino Mágico. O tema Mares do Sul e o estilo do resort são bastante descontraídos e ele é muito popular entre os convidados para casamentos e luas de mel. Um convidado do resort sem dúvida se surpreenderia ao saber que o Polynesian nem sempre teve a excelente reputação que tem hoje. Com efeito, em um passado não muito distante, ser recrutado para se apresentar lá normalmente não era recebido com muito entusiasmo. A propriedade não recebia notas altas em termos de satisfação dos convidados. O que recuperou o Polynesian? O elenco e o sucesso de sua iniciativa de criar e manter a própria cultura inigualável de apresentação. Sob a liderança do diretor-geral Quid Min, o elenco do Polynesian se encarregou do desafio inspirando-se no estilo e tema do próprio hotel, para desenvolver uma nova cultura de apresentação. Eles estudaram as culturas das ilhas do Pacífico Sul e criaram novas relações entre os valores tradicionais da Polinésia e a cultura de apresentação do hotel. O resultado foi um novo nível de atendimento baseado no Okipa, uma palavra que descreve a hospitalidade polinésia e a disposição de receber e entreter os convidados com cordialidade e generosidade incondicionais. O elenco do hotel criou a própria declaração de missão. A nossa família proporciona uma experiência única de hospitalidade compartilhando a magia da Polinésia e o espírito de aloha com os nossos convidados e amigos para toda a vida e sua própria visão do futuro. Essa visão era de um resort que seria um paraíso tropical luxurioso conhecido pela criação de memórias mágicas para toda a vida. Ela também especificava que o Polinésia estabeleceria um referencial de excelência no setor, e seria um lugar para o qual convidados e membros do elenco estariam dispostos a entrar em listas de espera pela oportunidade de visitar e trabalhar. Os valores do Resort Polynesian da Disney. Aloha! Nós amamos incondicionalmente nossos colegas do elenco e os nossos convidados. Exemplos de comportamentos. Eu me interessarei pelos meus trainees e outros membros do elenco como indivíduos além do trabalho. Eu cumprimentarei cada convidado e membro do elenco com cordialidade e sinceridade. Equilíbrio. Buscamos a estabilidade e a vitalidade na nossa vida pessoal e profissional. Exemplos de comportamentos. Eu organizarei o meu dia para realizar tudo e me aterei ao meu plano. Ajudarei outros que precisem de ajuda, se eu terminar antes. Coragem. Seguimos nossas crenças com força e determinação. Exemplos de comportamentos. Eu acompanharei cada convidado insatisfeito ou problema até a sua conclusão. Eu darei feedback honesto e solidário, orientarei os outros e aceitarei a orientação e o feedback dos outros. Diversidade. Nós buscamos, valorizamos e respeitamos as diferenças no nosso elenco. Exemplos de comportamentos. Eu respeitarei e buscarei conhecer a diversidade do elenco e dos convidados. Traduzirei informações importantes para membros do elenco que só falam a minha língua nativa. Honestidade. Lidamos uns com os outros de maneira sincera e direta. Exemplos de comportamentos. Eu devolverei todos os objetos encontrados e incentivarei os outros a fazer o mesmo. Serei fiel a mim mesmo e admitirei quando estou errado ou preciso de ajuda. Integridade. Agimos de acordo com as nossas palavras e crenças. Exemplos de comportamentos. Eu serei uma figura exemplar positiva o tempo todo e seguirei as diretrizes departamentais. Eu substituirei a negatividade e a crítica por uma atitude positiva. Kinaole. Prestamos um atendimento impecável ao nosso convidado. Exemplos de comportamentos. Eu me manterei informado e atualizado sobre novas informações e procedimentos.
Realizarei o meu trabalho no máximo da minha capacidade. Meao Okipa. Nós recebemos e entretemos os nossos convidados com cordialidade e generosidade. Exemplos de comportamentos. Eu sorrirei e iniciarei conversas com convidados e membros do elenco e usarei seus nomes. Eu apresentarei meus trainees aos meus colegas do elenco e lhes mostrarei a propriedade. Eu farei de tudo para que cada convidado seja especial com toques e interações pessoais. Ajudarei e buscarei atender qualquer necessidade ou solicitação dos convidados para que eles se sintam em casa. Ohana. Nós tratamos uns aos outros como membros da família, apoiando, incentivando e ajudando. Exemplos de comportamentos. Eu incentivarei e motivarei os outros para fazer com que o nosso elenco e convidados se sintam especiais. Serei um recurso acessível para ajudar os meus trainees e meus colegas do elenco. Abertura. Nós compartilhamos informações abertamente. Exemplos de comportamentos. Eu farei de tudo para me comunicar com pessoas que falam outras línguas. Eu darei o devido reconhecimento aos meus trainees e colegas do elenco, quando um trabalho for bem feito. Respeito. Nós tratamos os outros com atenção e consideração. Exemplos de comportamentos. Eu respeitarei as opiniões, ideias e sentimentos dos outros. Eu farei de tudo para evitar influenciar os outros de forma negativa. Eu permitirei que os outros cresçam e aprendam com seus erros. Para sustentar as novas missões e visões do resort, o elenco adotou uma série de valores, que ampliaram a natureza temática do resort misturando valores corporativos tradicionais, como diversidade e abertura, com valores verdadeiramente polinésios, como Ohana, família, e Aloha, amor e cordialidade. Depois esses valores foram diretamente vinculados aos comportamentos do elenco. O elenco também identificou e atacou barreiras à satisfação do convidado. Percebendo que o check-in demandava um longo tempo de espera e que os convidados não eram recebidos com uma experiência apropriada na cultura rica e amigável das Ilhas Polinésias, o elenco reformulou o processo. Os membros do elenco da recepção, mensageiros e manobristas se aliaram para criar uma nova sequência de check-in que incorporasse uma turnê pelo lobby conduzida pelo elenco, com informações sobre as instalações do resort e uma oportunidade de fazer perguntas. As mudanças não incorreram em custos adicionais, e o tempo que cada convidado passava esperando no balcão da recepção foi significativamente reduzido, bem como o tempo de espera correspondente pelo atendimento. A iniciativa de revitalizar o Polynesian Resort rendeu frutos rapidamente. Medidas de satisfação do convidado melhoraram por toda parte, registrando aumentos de 21% a 68%. O retorno de convidados cresceu o suficiente para colocar a propriedade na disputa pelo primeiro lugar nas classificações de retorno de convidados do Walt Disney World. Os índices de satisfação do elenco aumentaram de percentis na faixa dos 70 a mais de 95, e os custos do resort em termos de indenizações trabalhistas e por acidentes de segurança caíram até se tornarem os mais baixos do Walt Disney World. Eis mais uma estatística que diz muito sobre como a atitude do elenco em relação ao resort mudou. No dia Traga o seu filho para o trabalho de 1996, 8 crianças visitaram a propriedade. 2 anos depois, 113 crianças foram ver onde seus pais trabalhavam. O emprego de culturas de apresentação locais para interpretar e agregar valor aos temas e padrões de atendimento organizacional está começando a se consolidar na Lehigh Valley Hospital and Health Network. Seus padrões de atendimento PRID foram discutidos no capítulo 2. Impressionado com a cultura de apresentação que viu nos All-Star Resorts da Disney em um programa do Disney Institute, o consultor interno de desenvolvimento organizacional Jacques Dunleavy levou o conceito para sua organização para utilizá-lo no nível departamental. Enquanto escrevemos estas palavras, o Sr. Dunleavy ajudou a instituir 5 culturas de apresentação na LVHHN e uma no consultório particular de um dos médicos do hospital. Em radiologia, por exemplo, a equipe adotou um subtema relacionado ao trabalho específico. Nós criamos imagens duradouras de solidariedade, compaixão e excelência no atendimento, proporcionando respostas com os nossos testes diagnósticos para clientes de todas as idades.
O grupo chegou a criar uma letra de música, cantada com a melodia do tema do programa de televisão Cheers. A equipe do departamento interpretou os padrões de atendimento da LVHHN à luz do próprio trabalho e aprendeu e adotou as dicas de apresentação para sustentar a prestação do atendimento. Uma iniciativa semelhante foi implementada entre os manobristas da LVHHN, responsáveis por operar o serviço de estacionamento gratuito do hospital. O subtema deles é: criamos chegadas impressionantes e despedidas carinhosas, proporcionando primeiras e últimas impressões memoráveis com todos os grupos de clientes. Mais uma vez, a equipe segmentou os padrões de atendimento em comportamentos. Dessa vez, eles reformularam a experiência do convidado ao redor de 3 segmentos do processo de estacionamento: a chegada do convidado, a identificação de suas necessidades e prestação da assistência adequada, e a saída do convidado. A construção da sua cultura de desempenho. Construir culturas não é uma ciência. Na verdade, trata-se de um processo relativamente misterioso que, quando bem feito, é capaz de unir a energia e emoções de toda a força de trabalho em uma única e focada direção. Qualquer pessoa que já tenha sido exposta a uma cultura como essa pode lhe dizer que ela proporciona níveis mágicos de atendimento. Com a mesma frequência, e até com ainda mais frequência, as iniciativas de construção de culturas fracassam, deixando para trás declarações grandiosas, que não refletem nenhuma realidade existente. Apesar de não podermos oferecer uma fórmula garantida para a criação de uma cultura de apresentação, podemos oferecer algum insight na evolução do processo no Walt Disney World. Se você prestar atenção ao trabalho, que produziu novas culturas de apresentação no Polynesian Resort e na Lehigh Valley Hospital and Health Network, verá que as iniciativas de implementação foram realizadas em 3 fases. Em primeiro lugar, novas visões e missões foram elaboradas para alinhar a força de trabalho à unidade de negócios de forma mais poderosa. Em segundo lugar, os valores conectados com a missão e a visão foram identificados, articulados e vinculados ao comportamento no trabalho. E, por fim, a força de trabalho recebeu carta branca para concretizar a visão de atendimento de qualidade que elaborou. 6 dicas para a construção de culturas. 1. Mantenha a simplicidade. Todos devem se sentir à vontade com a cultura. Deixe espaço para a individualidade e a personalidade. 2. Faça que ela seja global. Todas as pessoas, inclusive a administração, devem aderir. 3. Faça que seja mensurável. Crie diretrizes específicas e incorpore-as ao processo de avaliação do desempenho. 4. Proporcione treinamento e coaching. Incorpore os elementos da cultura ao treinamento dos funcionários e ao coaching contínuo de desempenho. Incentive a orientação entre colegas. 5. Solicite feedback e ideias da equipe. Cultive um senso de responsabilidade e expanda o banco de ideias criativas, permitindo que os funcionários contribuam para o espetáculo. 6. Reconheça e recompense o desempenho. Desenvolva a motivação dos funcionários por meio de programas de reconhecimento e recompensa formais e informais. Para criar uma nova visão e missão capaz de unir todas as pessoas que trabalham em uma organização ou unidade de negócios, faz sentido que todos, ou pelo menos uma equipe que represente a todos, façam parte da iniciativa. Eles precisam definir seu trabalho em relação aos clientes e ao tema do atendimento, e decidir que papel exercerão na concretização desse tema. Como um exemplo, pensem como a missão do Polynesian é similar ao tema do atendimento do Walt Disney World e ao mesmo tempo inigualável. A equipe também precisa levar em consideração como os funcionários se relacionam uns com os outros e com os clientes. No Polynesian, o elenco decidiu ser uma família e os clientes se tornaram convidados e amigos para toda a vida. Por fim, eles precisaram romper as amarras e sonharem como seria a unidade se eles se tornassem o que querem ser. Essa mentalidade otimista passa a ser a base da visão compartilhada para o futuro. A criação de um conjunto de valores de apresentação compartilhados é intimamente vinculada ao estabelecimento da visão e da missão. Alguns estudiosos da administração acreditam que os valores precedem a missão e a visão, e outros sugerem o contrário.
De qualquer forma, a criação de valores de apresentação compartilhados é um elemento essencial com base no qual as ações e o comportamento dos funcionários serão orientados. A identificação dos valores também deve ser feita em equipe. A equipe precisa levar em consideração quais valores já são aplicados na organização e quais valores são necessários para sustentar a cultura e com que eficiência eles satisfarão as necessidades de atendimento dos clientes. A exemplo do elenco do Polynesian, eles também devem pensar em como vincular os valores a ações determinando comportamentos que reflitam os valores e como esses comportamentos serão mensurados. A fase final da construção de uma cultura de apresentação é dar aos funcionários a liberdade para começar a colocá-la em prática. Eles devem pensar em como atingirão essa missão e visão, como seu trabalho afeta a prestação do atendimento e como podem melhorar esse atendimento. Veja o exemplo da reformulação do processo de check-in no Polynesian. Os funcionários também precisam dar início ao trabalho interminável de traduzir missão e estratégia em ação e a praticar os comportamentos que refletem os valores da apresentação. Só então o trabalho de construir uma cultura de apresentação começará a produzir resultados. Dicas para um atendimento de qualidade. Cause uma primeira impressão memorável. Primeiras impressões são impressões duradouras. Comece a transmitir as mensagens certas a funcionários potenciais e novos desde o primeiro contato. Comunique primeiro o coração e alma da organização. A sua herança, valores, tema do atendimento e padrões de atendimento são mais importantes do que a papelada associada a novas contratações. Use as sessões de orientação de funcionários para comunicar a visão e a cultura organizacional. Fale a linguagem do atendimento, vista-se para o atendimento. A sua aparência e a maneira como fala transmitem uma imagem para o cliente. Certifique-se de que a sua aparência e linguagem reflitam a sua marca de atendimento de qualidade. Determine um conjunto de dicas de apresentação. As dicas de apresentação são comportamentos genéricos que asseguram que os funcionários saibam agir com cortesia e respeitar a individualidade de cada cliente. Eles compõem uma linha de referência para prestar e mensurar o desempenho do atendimento de qualidade. Construa uma cultura de apresentação. As culturas de apresentação são conjuntos de comportamentos específicos ao local, trejeitos, termos e valores que direcionam e melhoram o papel de um funcionário em uma unidade de negócios específica. Elas utilizam valores, visões e missões compartilhadas para ajudar a força de trabalho a otimizar e personalizar o atendimento. Capítulo 4. A magia do cenário. O cenário que proporciona atendimento. Imaginação mais engenharia igual imagineering. Transmissão de uma mensagem com o cenário. Como orientar a experiência do convidado. Os cativados 5 sentidos. No palco e nos bastidores. Manutenção do cenário. O Walt Disney era um imã de Oscars. Ele foi indicado para prêmios da Academia em 64 ocasiões, um recorde absoluto. E ganhou 32 estatuetas, também o maior número da história. Depois de subir ao palco algumas dezenas vezes, receber os Oscars provavelmente começou a se tornar uma atividade um pouco rotineira demais para Walt, mas o primeiro, que ele recebeu em 1932, sem dúvida deve ter sido uma grande emoção. Naquele ano, Walt recebeu o primeiro prêmio da nova categoria Melhor Animação por Flores e Árvores, o 29º filme da série Silly Symphonies, e a primeira animação produzida utilizando um novo processo de registro de imagens em cores chamado Technicolor. A utilização inovadora de cores em uma animação foi a principal razão pela qual Flores e Árvores foi tamanha sensação tanto entre o público quanto a crítica, mas se tornou notável por outra razão. O curta demonstrava as possibilidades do cenário, como nenhuma outra animação já tinha feito. Nele, 2 jovens árvores se apaixonam, mas a felicidade é ameaçada por um rival invejoso, no caso, um tronco nodoso. O velho tronco incendeia a floresta para separar os amantes, mas acaba ele próprio consumido pelas chamas. A floresta volta à vida, e os jovens amantes se casam. O cenário de árvores e flores, e a música, de Mendelssohn e Schubert, comunicam a história à plateia.
Na verdade, o cenário, no caso a floresta, que seria apenas o plano de fundo em outra animação, de repente se transformou no filme como um todo. Em 1938, Walt e os estúdios Disney ganharam 2 outros prêmios da Academia. Dessa vez, uma das invenções do estúdio, a câmera multiplano, recebeu um prêmio na categoria científica e técnica, e o primeiro filme feito com essa câmera, também da série Silly Symphonies intitulado O Velho Moinho, ganhou de melhor animação. A câmera multiplano representou outro grande passo para transmitir o pleno potencial do cenário e permitiu que os animadores da Disney superassem o que Bob Thomas, biógrafo de Walt, chamou de a superficialidade essencial do filme animado. A câmera podia ser apontada e movida por pilhas de filmes de celuloide e placas de vidro, criando o mesmo efeito que uma câmera de cinema se movendo por um cenário. O resultado foi uma profundidade jamais vista, criando um mundo de fantasia mais convincente, porque a plateia o via da mesma forma como via a vida. Na fantasia, não devemos perder de vista a realidade, explicou Walt. O ano de 1940 marcou o lançamento de Fantasia, e a utilização inovadora do cenário por Walt mais uma vez ganhou destaque. Vassouras marchavam, flores e cogumelos dançavam. Fantasia também revolucionou na utilização do som, um importante elemento do cenário. O filme utilizou o Fantasound, que gravava música utilizando vários microfones, e os reproduzia por meio de um número correspondente de alto-falantes. Walt recebeu um prêmio da Academia pelo importante avanço técnico, mas a deflagração da Segunda Guerra Mundial fechou os mercados estrangeiros para a fantasia, e o dispendioso equipamento de áudio necessário para apresentar adequadamente o filme fez com que os proprietários de cinemas dos Estados Unidos relutassem em exibi-lo. Fantasia custou 2,2 milhões de dólares, mais de 4 vezes o custo médio de um longa na época, e fracassou no primeiro lançamento. Quando relançado 2 décadas depois, nos anos 1960, o filme cativou rapidamente o público e foi proclamado um clássico da animação. A insistência de Walt de que os filmes animados devem ser verossímeis para o público, para que sejam eficazes, foi traduzida diretamente nos cenários da Disneylândia. Você pode achar que a ideia de Walt para o primeiro parque temático foi imediatamente recebida com aplausos, mas não foi esse o caso. No final dos anos 1940, à medida que ficava cada vez mais intrigado com a criação do seu próprio tipo de parque de diversões, ele recebia cada vez menos apoio para a ideia. Roy, seu irmão e parceiro de negócios de longa data e detentor do portfólio da empresa, não via mérito financeiro nesse arriscado e enorme salto para além dos negócios correntes, e relutava em financiar a ideia. Em 1952, cansou-se de esperar e, com sua motivação característica, seguiu adiante sem o resto da empresa. Ele criou uma nova empresa, a Wedge Enterprises, Inc., e a financiou com empréstimos, que tiveram como garantia suas apólices de seguro, e a venda da casa de veraneio em Palm Springs. Ele também sequestrou os melhores imaginers dos estúdios de animação Disney, escondendo-os em escritórios vazios e oficinas ao redor da propriedade para trabalhar no parque. Como as pessoas que projetaram e construíram a Disneylândia vieram do lado da animação do negócio, elas trataram os cenários como parte integral e importante do parque desde o início. A Disneylândia seria um filme vivo, que os convidados vivenciariam ao interagir nele. E, como nos filmes animados, para concretizar essa visão, a plateia teria a oportunidade de mergulhar totalmente na experiência. Cada detalhe do cenário precisaria sustentar a história. Perguntaram ao Walt por que ele se empenhou tanto para que tudo parecesse realista, lembra o Imagineer Tom E. Baster. Ele respondeu que o que estávamos vendendo era uma crença na fantasia e na história sendo contada, e, se o plano de fundo não fosse verossímil, as pessoas não a comprariam. Olhando para trás agora, o fundamento da mentalidade de Walt é claro. O público não apenas comprou a ideia da Disneylândia, se apaixonou por ela. O papel do cenário nos parques temáticos da Disney foi revitalizado em meados dos anos 1980, quando Michael Eisner assumiu o comando da Walt Disney Company. Eisner não tinha muito conhecimento sobre a construção de parques temáticos, mas sabia como criar entretenimento cativante.
Ele era um executivo da indústria do cinema, ABC, Paramount, explica Peter Hummel, que liderou projetos de construção da Disney ao redor do mundo. Durante meses, a cada vez que vi a sigla DUP Desenvolvimento de Unidade Planejado, em um plano, estou convencido de que ele achava que queria dizer drogas usadas por produtores. Mas ele trouxe consigo um entendimento completo do que a Disney é, de qual é a sua força, do que ela representa ao mundo. Todos vocês conhecem a máxima do mercado imobiliário: localização, 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 usada de forma terrivelmente exagerada, como uma chave para o sucesso. O lema de Eisner rapidamente passou a ser entretenimento, entretenimento, entretenimento. Ele era sistemático e implacável. 2 semanas depois de assumir a nova função, Eisner sugeriu a construção de um hotel com as formas do Mickey. Não era viável, mas, para o pessoal da Disney, a disposição do recém-contratado CEO em apostar alto sinalizava um jogo totalmente novo em termos de cenário. Logo depois, Eisner vetou planos para a construção de 2 novos, porém arquitetonicamente mundanos, hotéis no Walt Disney World. Foi uma manobra corajosa, que colocou em risco um relacionamento de longo prazo com um valorizado parceiro da construção civil, mas uma manobra que se pagou. O Walt Disney World Dolphin Hotel de 1.514 quartos e o Walt Disney World Swan Hotel de 758 quartos substituíram os hotéis cancelados. Projetados pelo internacionalmente renomado arquiteto Michael Graves, eles criaram um novo padrão de cenário no Walt Disney World. O Swan e o Dolphin sinalizaram um renascimento na arquitetura da Disney. Logo, os melhores arquitetos do mundo assinaram contratos para trabalhar para a empresa. No Walt Disney World, resorts como o Grand Floridian, o Wilderness Lodge, o Boardwalk, o Yacht Club e o Beach Club, projetado por Robert A. M. Stern, levaram o cenário a um nível completamente novo. Os nossos hotéis passaram a ser, por si só, experiências e entretenimento, escreveu Eisner em seu livro Work in Progress. Por mais bem-sucedidos que os nossos hotéis sejam em termos artísticos, o tributo mais simples a eles vem dos nossos convidados. Até hoje, a taxa de ocupação em cada um deles chega a mais de 90%, a maior do mundo. O cenário que proporciona atendimento. Se você perguntar ao empresário típico como sua empresa atende os clientes, ele certamente mencionará pessoas e processos, os tópicos do último e do próximo capítulo, respectivamente, como os principais sistemas de prestação de atendimento. Mas a ideia de que o ambiente de uma organização pode de alguma forma prestar atendimento é mais obscura. Um cenário pode realmente fazer alguma coisa e, se for o caso, como ele seria usado para prestar atendimento? Na verdade, o cenário pode responder pelos aspectos tanto físicos quanto psicológicos do atendimento. No Walt Disney World, por exemplo, há muitas atrações nas quais os membros do elenco ajudam os convidados a entrar e sair dos brinquedos, mas a maior parte da experiência do atendimento acontece durante o passeio pelo cenário. Nos dias de hoje, com a expansão do e-commerce, testemunhamos uma transição transformacional na prestação de atendimento físico dos funcionários ao cenário. Afinal, quando você entra na internet e compra livros, CDs ou qualquer um do aparentemente 1 zilhão de outros produtos e serviços disponíveis online, você é atendido por um cenário, isto é, o site no qual está comprando. Na maioria das transações de e-commerce, os clientes são os únicos seres humanos envolvidos na venda. O cenário e os processos eletrônicos estão prestando atendimento. Funcionários são envolvidos na criação do site e, depois disso, na entrega dos pedidos. A utilização do cenário para fornecer os aspectos psicológicos do atendimento também é comum. Todas as organizações, independentemente de estarem ou não cientes disso, transmitem mensagens a seus clientes por meio dos cenários nos quais operam. Imagine uma concessionária de carros de luxo e uma revendedora de carros usados. Agora, imagine um parque temático e uma festa de rua, e um varejista de roupas de grife e uma loja de ponta de estoque. Em cada um desses pares, as pessoas estão comprando produtos semelhantes, carros, entretenimento e vestuário. Mas, em cada caso, o cenário no qual elas compram diz muito sobre a qualidade dos produtos e serviços, sem mencionar o preço que eles estão dispostos a pagar.
O fato é simplesmente que tudo, animado e inanimado, comunica algo aos clientes. Não apenas tudo tem algo a dizer, como também influencia os clientes. As mensagens transmitidas pelo cenário alteram as percepções dos clientes em relação aos produtos e serviços que vendemos. Como disse R. Buckminster Fuller, um dos pensadores e inventores mais originais do século XX, e o criador do domo geodésico no qual a espaçonave Arte do Epicote, com 55 metros de altura, se baseia, não se pode mudar as pessoas. Mas, se você mudar o ambiente no qual as pessoas estão, elas mudarão. Tudo isso para dizer que o cenário é um elemento crítico do ciclo de atendimento de qualidade, e que é vital que os cenários sejam projetados e administrados para transmitir mensagens aos clientes e atendê-los com eficácia. Uma breve definição. O cenário é o ambiente no qual o atendimento é prestado aos clientes, todos os objetos nesse ambiente, e os procedimentos utilizados para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Dito de forma mais simples, o cenário é o estágio no qual os negócios são conduzidos. No Walt Disney World, o cenário principal é o resort dentro do morro. A expressão se originou na Disneylândia, onde Walt construiu um muro de terra ao redor da propriedade, para delimitar fisicamente as fronteiras e impedir distrações externas, como estradas e edifícios, que poderiam interromper o filme vivo que ele estava criando. Eu não quero que o público veja o mundo no qual vivem enquanto estiverem no parque, disse Walt. Eu quero que eles sintam que estão em outro mundo. O grande contraste entre o mundo exterior aos morros da Disneylândia e o mundo do lado de dentro levou os membros do elenco a começarem a referir-se a estar no trabalho como estar dentro do morro. Basta um breve passeio pelo Walt Disney World para ver como cada detalhe é levado a sério. Os componentes do cenário: projeto arquitetônico, paisagismo, iluminação, cores, sinalização, designer de orientação no piso, textura da superfície do piso, pontos de referência e placas de orientação, detalhes internos e externos, música, som ambiente, cheiros, experiências táteis, sabores. Como você provavelmente já notou, o cenário não se restringe a propriedades físicas. Os sites da Disney, que descrevem e promovem o Walt Disney World, fazem parte do cenário, e o mesmo se aplica aos sistemas de atendimento telefônico, que solicitam reservas e tiram dúvidas dos convidados, e a loja de presentes da Disney no aeroporto de Orlando. O cenário também se estende a outras áreas do negócio. Ônibus e monotrilhos elaboradamente temáticos também comunicam mensagens de atendimento aos convidados. De acordo com a definição, o cenário também inclui os objetos no ambiente. No Walt Disney World, isso inclui os móveis nos quartos de hotel, os utensílios nos restaurantes, as árvores e as flores na propriedade e, é claro, as atrações nos parques. Todos os objetos contribuem para o entretenimento dos convidados. Se a cama não for confortável, se os talheres forem deselegantes, se as plantas forem mal cuidadas e os passeios forem chatos, quem gostaria de fazer uma segunda visita? Quantas ocorrências de um cenário mal projetado seriam o suficiente para espantar um convidado para sempre? Essas são perguntas para as quais poucas organizações querem saber as respostas. Por fim, o cenário inclui o trabalho de manter e melhorar o ambiente e os objetos dentro dele. Até aquele mais bem projetado, deve ser continuamente mantido e melhorado. Os brinquedos devem ser submetidos a boa manutenção, os quartos devem ser limpos, as plantas bem cuidadas, etc. Um cenário mal mantido revela tanto quanto um cenário mal projetado. Se tudo isso soa como muito trabalho, é verdade. Dá muito trabalho criar a magia prática, isso implica um grande empenho, e é um negócio frágil, totalmente dependente da atenção aos detalhes. Veja como Imaginer Jonen Shu escreve. É interessante notar que, apesar de todo o sucesso, o tema do espetáculo da Disney é algo bastante frágil.
Basta uma contradição, um estímulo fora do lugar, para negar a experiência de um momento particular. Coloque uma placa escrita em papel pardo com caneta hidrográfica dizendo "fique longe", tire a fantasia de um membro do elenco, e o deixe usar jeans e camiseta, substitua a melodia do Guy Ninetis por rock, coloque grama artificial aqui, aloque um funcionário rude lá, realmente não é preciso muito para estragar tudo. Qual é a fórmula do nosso sucesso? É a atenção aos infinitos detalhes, às pequenas coisas, os pontos pequenos, insignificantes, minuciosos aos quais os outros não querem dedicar o tempo, dinheiro ou empenho. No que diz respeito à nossa organização Disney, é assim que sempre fizemos, e tem sido a fórmula para o nosso sucesso. Provavelmente explicaremos isso às pessoas de fora ao fim das nossas 2 próximas décadas no negócio. Uma organização que não precisa de mais explicações sobre o cenário é o West Jefferson General Hospital, sediado em Metairie, Louisiana. O West Jefferson, um hospital sem fins lucrativos com 525 leitos, deu início à sua própria jornada de atendimento de qualidade no Disney Institute e utilizou a experiência para implementar uma ampla variedade de melhorias em seu cenário. Comprometido com o tema de atendimento proporcionar cuidado e conforto, é a nossa mais elevada missão. O hospital implementou uma série de mudanças de designer em tudo, desde a jardinagem das propriedades a um novo projeto para a unidade de tratamento intensivo, UTI. A equipe começou a usar um estacionamento nas proximidades e pegar um micro-ônibus para ir ao trabalho, de forma que pacientes e visitantes pudessem usar o estacionamento do hospital. Quando um novo estacionamento foi construído, ele foi projetado para que os convidados não tivessem que andar mais de 35 passos antes de encontrar um membro da equipe. A UTI do West Jefferson é um exemplo de atendimento prestado pelo cenário. Para essa área de tratamento intensivo de 20 leitos, o West Jefferson criou 2 fileiras de 10 quartos ao longo de um amplo corredor. Quase toda a parede frontal de cada quarto é de vidro, com cortinas para privacidade, que pode ser aberta, como uma porta permitindo que aparelhos de raios-x e outros equipamentos volumosos possam ser levados para perto do paciente. Há uma estação de revelação de raios-x na unidade, de forma que os filmes podem ser processados e analisados no local. Balcões e gabinetes foram instalados ao longo das paredes internas dos quartos da UTI. Tudo o que um enfermeiro precisa para cuidar do paciente pode ser encontrado a 1 ou 2 passos de distância. Para que os enfermeiros possam se manter em constante contato com os pacientes, a estação tradicional dos enfermeiros foi reprojetada em uma série de balcões com telefones e computadores localizados do outro lado das paredes de vidro dos quartos dos pacientes. Pacientes e enfermeiros estão quase sempre à vista um dos outros. Em 1992, os cuidados aos pacientes e a eficiência das operações incorporados ao cenário da UTI do West Jefferson foram agraciados com o ICU Designer Award, prêmio anual de designer de UTIs, concedido pela Association of Healthcare Architects, a Foundation of Critical Care Medicine e a American Association of Critical Care Nurses. Imaginação mais engenharia igual Imagineering. É impossível falar de cenário sem destinar alguns minutos a comentar sobre a Walt Disney Imagineering. A palavra Imagineering foi cunhada pelo próprio Walt. Quando questionado sobre o sucesso da Disney, ele respondeu: "Não há segredo algum na nossa abordagem. Nós nos mantemos avançando, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos. E a curiosidade continua nos levando a novos caminhos. Estamos sempre explorando e experimentando. Chamamos esse processo de Imagineering, a combinação da imaginação criativa e do conhecimento técnico. A Imagineering também é uma das unidades de negócios da Walt Disney Company. Com mais de 1,6 mil funcionários, a divisão sediada em Glendale, Califórnia é responsável pela criação de todos os resorts, parques temáticos e atrações, empreendimentos imobiliários, pontos de entretenimento personalizados para diferentes localizações e projetos de ciberespaço novas mídias da Disney. Quando você se maravilha com as atrações do Walt Disney World, com seu detalhamento e efeitos especiais, está prestando uma homenagem ao trabalho dos Imagineers. Eles são as pessoas que concebem, e depois projetam e constroem os cenários. O lema deles: se você puder sonhar, pode fazer.
Como os Imagineers criam cenários que concretizam os padrões e o tema do atendimento do Walt Disney World. O vice-presidente do conselho Marty Sklar deu uma resposta para essa pergunta complexa, quando criou uma lista de princípios de designer de cenários, que chamou de os 10 mandamentos do Mickey. Eles resultam do processo de Imagineering, e do que aprendi com os meus principais mentores, Walt Disney e John Ench, explica Marty. Eles preparam o terreno para o resto deste capítulo. Os 10 mandamentos do Mickey. 1. Conheça o seu público. Antes de criar um cenário, desenvolva um sólido entendimento de quem o usará. 2. Entre na pele dos seus convidados. Isto é, nunca se esqueça do fator humano. Avalie o cenário do ponto de vista do cliente vivenciando-o como um cliente. 3. Organize o fluxo de pessoas e ideias. Pense no cenário como uma história e conte essa história de forma sequencial e organizada. Incorpore a mesma ordem e lógica ao designer do movimento dos clientes. 4. Crie um INI. Tomada de empréstimo do jargão dos filmes mudos, a palavra INI representa o que o Walt Disney chamava de imã visual. Ela representa um marco visual utilizado para orientar e atrair clientes. 5. Use linguagem visual. A linguagem nem sempre é composta de palavras. Use as linguagens de cor e forma para comunicar-se por meio do cenário. 6. Evite excessos, crie surpresas. Não bombardeie os clientes com informações. Deixe que eles escolham as informações que quiserem, quando quiserem. 7. Conte uma história por vez. Misturar várias histórias em um único cenário pode ser confuso. Crie um cenário para cada grande ideia. 8. Evite contradições, mantenha a identidade. Cada detalhe e cada cenário devem sustentar e estender a missão e a identidade organizacional. 9. Cada grama de atenção proporciona uma tonelada de prazer. Proporcione o maior valor aos seus clientes criando um cenário interativo que lhes dê a oportunidade de exercitar todos os seus sentidos. 10. Continue assim. Nunca se entregue à complacência e sempre mantenha o seu cenário. Com os mandamentos do Imagineer em mente, passemos para 2 importantes utilizações do cenário: a capacidade de transmitir mensagens aos clientes e a sua utilização para orientar a experiência do atendimento. Transmissão de uma mensagem com o cenário. À medida que os convidados passam de uma atração a outra no Walt Disney World, novas histórias são contadas. Essas histórias, ou temas, mudam de um espetáculo para o outro e de um parque ao outro. Elas se estendem a hotéis e restaurantes. O cenário exerce um papel fundamental na sua concretização. Quando sustenta e estende a história sendo contada, ele está enviando a mensagem correta. Um dos vários exemplos disso pode ser visto na entrada do Reino Mágico. Ao chegar ao portão principal, você apresenta o seu bilhete e entra no parque passando por catracas. Logo está em um lobby a céu aberto, com telefones e toaletes, e, assim que passa pelo lobby, entra em um de 2 túneis que levam à praça principal da Main Street. As paredes dos túneis são cobertas de pôsteres anunciando as atrações que você encontrará. Ao sair dos túneis, mesmo de manhã cedinho, você sente cheiro de pipoca feita na hora, em carrinhos posicionados perto da saída dos túneis. A experiência de entrar no parque foi projetada para lembrar os convidados do prazer de entrar em um cinema. A bilheteria e a catraca, o lobby, os corredores que levam às salas de exibição com pôsteres apresentando as próximas atrações, e até mesmo a pipoca. À medida que as histórias mudam, o cenário também deve mudar. O Walt Disney World é famoso pela beleza de seu paisagismo, mas ninguém ao entrar na Haunted Mansion, a mansão assombrada, diria que ela é bem cuidada. Enquanto os convidados esperam na fila para entrar na atração, eles se veem sob um toldo que bloqueia a forte luz do sol da Flórida. Eles passam por um cemitério abandonado no qual as folhas são deixadas onde caíram das árvores e as plantas são selvagens e atrofiadas devido à falta de luz. Dentro da mansão, poeira e teias de aranha são vistas por toda parte. Não é fácil manter esse nível de desordem. O parque compra poeira em sacos de 2,5 kg e a pulveriza pela atração com uma espécie de aspirador de pó ao contrário.
As teias de aranha são feitas com um líquido especial e se formam por meio de um processo secreto. Os resorts na propriedade também fazem boa utilização das mensagens do cenário. O Wilderness Lodge se localiza ao lado do Contemporary Resort, mas o mundo moderno nunca se impõe ao cenário do oeste americano do Lodge. Os convidados não conseguem ver o Contemporary, a visão é deliberadamente bloqueada. Eles entram no Lodge percorrendo uma estrada tortuosa flanqueada por altos pinheiros e repleta de postes de luz antigos e uma placa indicando um ponto de travessia de ursos. Passe diretamente pelo lobby principal e saia do prédio, você terá ampla visão de um lago selvagem, lembrando os convidados dos espaços abertos e das maravilhas naturais dos parques nacionais dos Estados Unidos. Para que não tenha a impressão de que a Disney consegue controlar tudo, observe o musgo espanhol, que cresce nos pinheiros da propriedade. Ele não cresce no oeste dos Estados Unidos, mas, por mais que a equipe de jardinagem tentasse, eles não conseguiram impedi-lo de crescer na Flórida. E não tiveram outra opção, a não ser se curvar diante da mãe natureza. A Disney não é a única organização que conta histórias. Cada organização conta suas próprias histórias inigualáveis aos seus clientes, e essas histórias devem ser sustentadas e estendidas pelo cenário. A PricewaterhouseCoopers, PwC, por exemplo, potência dos serviços profissionais sediada em Nova York, envia uma mensagem cativante aos funcionários potenciais tomando de empréstimo o conceito de cenário do Walt Disney World. Maior empresa de contabilidade, auditoria e consultoria do mundo, a PwC emprega globalmente 155 mil pessoas e utiliza um programa de estágio para atrair mais de 1.000 dos melhores e mais brilhantes estudantes universitários. Uma parcela significativa dos trainees da PwC acaba trabalhando em período integral para a empresa, de forma que convencer os estudantes a aceitar convites para o programa é um importante pré-requisito para atrair e reter os melhores novos talentos disponíveis. É por isso que a PwC levou o conceito de cenário do Walt Disney World, bem como o treinamento do Disney Institute, para o jogo. Em 1998, a PwC concluiu seu programa de estágio anual levando toda a turma de trainees ao Walt Disney World para 5 dias de treinamento e diversão, que eles chamaram de Discover Tea Magic. Sucesso instantâneo entre os estudantes, o programa transmite uma mensagem convincente sobre como a PwC valoriza o potencial deles. O passeio parece resumir o que seria um programa empolgante de estágio do início ao fim, disse Kevin Post, um trainee da League University. A ideia de viajar à Flórida no final demonstrou um enorme comprometimento. Ficou claro que a PwC reconhecia que o seu maior ativo era o indivíduo. O programa foi mantido desde então. Para provar ainda mais o ponto, desde que o Discover Tea Magic teve início, os índices de aceitação de trainees continuam a subir. E, em 1999, um levantamento conduzido pela Universum International revelou que a consultoria era considerada a empregadora mais ambicionada dentre 180 empresas por 3,1 mil estudantes de administração de 46 universidades. Outra organização que tem os estudantes entre seus clientes é a Wesley College de Dover, Delaware, uma faculdade particular com 1,8 mil alunos afiliada à Igreja Metodista Unida. Depois de participar de um seminário para o Conselho de Faculdades Independentes no Disney Institute, os administradores da Wesley decidiram se beneficiar mais do cenário durante as sessões conduzidas, para apresentar aos estudantes potenciais e suas famílias a mais antiga faculdade privada de Delaware, fundada em 1873. Precisávamos ajudar o pessoal de admissões a fazer mais do que apontar para um prédio e dizer este é o prédio de ciências, explica Lorena Stone, vice-presidente interina de questões acadêmicas. Precisávamos contar uma história memorável durante nossas turnês pelo campus. A nova sessão de apresentação não é muito mais demorada do que a antiga, mas inclui um novo percurso e roteiros elaborados, de acordo com a doutora Stone, para mostrar a vida universitária aos estudantes. Por exemplo, a turnê agora começa no anfiteatro, onde ocorrem as cerimônias de formatura da faculdade, e os estudantes potenciais têm um vislumbre de onde podem estar 4 anos depois.
No Cannon Building, onde são realizadas as aulas de ciências, o guia de admissões conta a história de Annie J. Cannon, uma famosa astrônoma que lecionou na faculdade e inventou um sistema de identificação de estrelas utilizado até os dias de hoje. E, na escola comunitária do campus, que oferece programas educacionais para crianças da região, os aspirantes a professores têm uma boa ideia da experiência de campo que podem obter sem precisar sair do campus. Na Wesley, o cenário está ajudando a vender a faculdade a estudantes potenciais. Um bom exercício para entender melhor as mensagens enviadas pelo cenário é visualizar uma loja da qual você é cliente, ou, melhor ainda, visitá-la. Vá até a entrada e olhe para a sinalização e o paisagismo. Que impressão esses elementos transmitem sobre o negócio que é realizado dentro do prédio? Entre no prédio. Olhe a entrada. Fica claro para que lado ir? O ambiente é limpo e organizado? O que ele lhe diz sobre a empresa? Continue a observar o cenário percorrendo o processo de fazer uma compra. A cada passo, pense no que o cenário está informando. Agora, volte à sua organização. Analise-a como se fosse um dos seus clientes e repita o exercício. O que o seu cenário diz aos clientes? Algumas vezes, olhar através dos olhos de um cliente demanda um ajuste de perspectiva. Os Imagineers da Disney são famosos por usar protetores de joelhos e engatinhar pelos parques para vivenciá-los do ponto de vista de uma criança. Da próxima vez que você percorrer a Main Street do Reino Mágico, observe como as janelas das lojas são altas, se estendem até perto do chão. Elas permitem que as crianças vejam o que está sendo exposto com o mesmo conforto dos adultos. Como declarou John Ench, contar uma história por meio do cenário significa ajustar os detalhes. Uma organização não pode transmitir aos clientes uma mensagem verossímil sobre o atendimento de qualidade, a menos que ela seja sustentada por cada detalhe do cenário. Uma lata transbordando de lixo, ou uma planta morta, podem desgastar uma mensagem sobre a qualidade do seu produto, ou a atenção a seus clientes em um único vislumbre. Uma placa com letras faltando, ou palavras com erros de ortografia revela algo sobre você aos seus clientes. Um site com links que não levam a lugar algum, ou uma página da internet que não é adequadamente carregada transmite uma mensagem negativa. Quando você estiver contando uma história aos seus clientes, certifique-se de que o cenário está transmitindo mensagens que reforçam a sua história. Como orientar a experiência do convidado? O cenário pode fazer muito mais do que simplesmente causar uma impressão na mente do cliente. Ele também pode ser utilizado para ajudar os clientes durante a experiência do atendimento. Indicadores no cenário explicam onde os clientes estão e para onde estão indo. Eles sinalizam mudanças e dão instruções. Quando os componentes do cenário são utilizados para instruir os clientes, dizemos que eles orientam a experiência do convidado. Qualquer pessoa que já tenha visitado o Reino Mágico sabe que o parque temático foi construído ao redor de uma rotatória ou entroncamento central. O entroncamento é um elemento comum nos parques da Disney. O designer chegou à Flórida diretamente da Disneylândia, onde o Walt Disney o utilizou pela primeira vez para orientar os convidados. Este é o entroncamento da Disneylândia, de onde você pode entrar nos 4 mundos, explicou Walt ao seu futuro biógrafo Bob Thomas durante uma visita ao parque em 1955, antes da inauguração. Os pais podem se sentar à sombra aqui, se quiserem, enquanto os filhos visitam um dos locais. Eu o planejei para que cada ambiente saísse diretamente do entroncamento. Sabe, quando você vai a uma grande exposição, você anda e anda até os pés doerem. Isso sempre acontece comigo. Eu não quero pés doendo aqui. Eles fazem com que as pessoas fiquem cansadas e irritadas. Quero que elas saiam daqui felizes. Elas poderão visitar todo o local sem andar mais de alguns quilômetros. O designer do entroncamento de Walt faz mais do que aliviar pés cansados. Ele também direciona os convidados. No Reino Mágico do Walt Disney World, há uma portaria para o parque, que conduz os convidados a Main Street. Da Main Street só é possível seguir em uma direção, para frente, na direção do entroncamento, que oferece acesso direto a cada uma das áreas do parque e atua como ponto de retorno central para o fluxo por todo o parque. Pairando sobre o entroncamento, pode-se ver um ponto de referência, o Castelo da Cinderela, a estrutura mais visível do parque.
O castelo atrai os convidados de volta a Main Street para o coração do parque. Ele é o IMI, o mais importante de todos os ímãs visuais do Reino Mágico. Os convidados também podem passar de uma área a outra no Reino Mágico e, quando fazem a transição, eles vivenciam outro conceito tomado de empréstimo do mundo dos filmes. Uma transição do tipo Cross Dissolve. A transição do tipo Cross Dissolve é utilizada para conduzir os espectadores de um filme de uma cena próxima. Os Imagineers da Disney explicam como isso funciona nos parques. Um passeio da Main Street Adventureland é uma distância relativamente curta, mas o visitante vivencia uma enorme mudança no tema e na história. Para que a transição seja ininterrupta, há uma fusão gradual de folhagens, cor, som, música e arquitetura temática. Até as solas dos pés sentem uma mudança no calçamento, que diz explicitamente que algo novo está por vir. O cheiro também pode ser um elemento em uma transição dimensional do tipo Cross Dissolve. Com a brisa morna de verão, você sente um vago e doce aroma de flora tropical e condimentos exóticos ao entrar na Adventureland. Quando todas essas mudanças são vivenciadas, a transição Cross Dissolve é completa. Os espaços entre duas áreas distintas, quaisquer e outras áreas periféricas, como estacionamentos e salas de espera, são locais especialmente importantes nos quais o cenário é utilizado para a prestação do atendimento. Os clientes normalmente têm baixas expectativas nessas áreas intermediárias e pequenos investimentos em esforço podem resultar em impressões excepcionais. O entroncamento central e a transição do tipo Cross Dissolve são dois grandes exemplos de como o cenário orienta os convidados no Walt Disney World, mas há muitos outros sinais no cenário que direcionam os convidados. O paisagismo é um importante indicador de direcionamento e a sinalização é um orientador óbvio. A cor também pode dar indicativos direcionais. Por exemplo, os carrinhos de sorvete do parque são geralmente azuis, indicando uma guloseima refrescante. Os de pipoca são vermelhos, indicando uma guloseima quente. O University of Chicago Hospitals and Health System, UCH, é um complexo médico muito bem conceituado com 639 leitos localizado na zona sul de Chicago. Em 2000, o US News e World Report o classificou entre os 15 melhores hospitais do país e como o melhor do estado. Cliente do Disney Institute, o UCH, avaliou cada detalhe da experiência do atendimento e expandiu sua definição de cenário muito além das fronteiras de sua propriedade, para assegurar que o cenário realizasse um trabalho tão bom quanto a equipe de especialistas para orientar os pacientes. Nós traçamos o fluxograma da experiência desde o momento em que o paciente sai de casa até o momento em que ele volta para casa, incluindo detalhes como as placas nas ruas e que tipo de materiais de apoio proporcionávamos antecipadamente, explica Jeff Finesilver, vice-presidente e membro do Conselho do Centro de Medicina Avançada do UCH. Também criamos uma experiência de estacionamento com manobristas. O Centro de Medicina Avançada agora opera a mais intensa experiência de estacionamento com manobristas em toda a cidade de Chicago. Também analisamos os elementos arquitetônicos, da sinalização nas ruas ao elevador e a sinalização no saguão de entrada, todas as áreas de palco e dos bastidores, para manter o efeito decorativo e facilitar uma experiência tranquila para os visitantes. A utilização do cenário como ferramenta de orientação não se restringe ao espaço físico. Ele também funciona no espaço virtual. Todos já passamos pela experiência de nos perdermos em um labirinto de atendimento eletrônico automatizado só para chegar a um beco sem saída, que não dá outra alternativa a não ser desligar e começar tudo de novo. Quando os clientes ligam para sua organização, com que eficiência o sistema telefônico os conduz até o destino desejado. Os sites podem ser ainda mais irritantes. Todo comprador online já teve a experiência de encher um carrinho de compras eletrônico com mercadoria só para vê-lo desaparecer em um cyberabismo a caminho do caixa. O seu site foi projetado para ser intuitivo? Ele interrompe os clientes no meio das transações? O cenário precisa ser administrado, onde quer que os clientes tenham contato com você. Os cativados 5 sentidos. Beneficiar-se ao máximo do cenário, para melhorar a experiência do cliente, implica projetar tendo em vista os 5 sentidos. As pessoas vivenciam o ambiente e coletam impressões por meio de visão, audição, olfato, tato e paladar.
cada sentido oferece uma oportunidade de sustentar e melhorar o espetáculo criado para os convidados. Visão. Cerca de 70% dos receptores sensoriais do corpo humano se localizam nos olhos, fazendo da visão o maior transmissor do cenário. Obviamente, como já observamos nos nossos exemplos, o Walt Disney World foi projetado para exibir visões prazerosas e divertidas, para onde quer que os convidados olhem. As linhas de visão são objeto de muita consideração. O que você vê e, também importante, o que você não vê, da janela do quarto no hotel ou de qualquer outro ponto da propriedade é meticulosamente planejado. A cor é um elemento importante nos parques. Muitos convidados notam o incomum esquema de cores roxo e vermelho nas placas de sinalização das vias públicas no Walt Disney World e nas proximidades do resort. Como um experimento, bandeiras de diferentes cores foram espalhadas pela propriedade e os convidados foram solicitados a responder de quais eles se lembravam de ter visto. O roxo e o vermelho foram as cores lembradas com mais frequência. Os Imagineers são especialistas na utilização das cores e criaram um vocabulário de cores próprio, que define como certas cores e padrões influenciam os convidados. Projetos diferentes requerem utilizações diferentes das cores, explica Nina Rai Vaughan, ilustradora da Imagineering. Se um projeto quiser comunicar diversão, como no Mickey Stonetown da Disneylândia, eu farei experimentos com cores vivas, aplicando cores mais vivas sobre cores mais profundas. Se a ideia for transmitir aventura, como no Indiana Jones Adventure, usarei cores carregadas de ação e empolgação. São os vermelhos fogo e laranjas, com tons de cores complementares como azuis, que fazem com que as cores quentes fiquem ainda mais vibrantes. Audição. Os sons são causados por vibrações com variações infinitas de tom, timbre e volume. Ao projetar o cenário, as únicas vibrações que os convidados ouvem devem ser positivas. Se você já se viu incapaz de tirar da cabeça a melodia de uma atração da Disney, como It's a Small World After All, você conhece o poder do som no cenário. Como diz John Ench, as pessoas não saem das atrações assobiando a arquitetura. Para ter uma ideia do nível de sofisticação dos sistemas de som no Walt Disney World, ouça os desfiles na Main Street. Um único membro do elenco manuseando uma mesa de mixagem controla o áudio dos desfiles. Alto-falantes nos carros alegóricos são sincronizados com 175 alto-falantes ao longo do percurso, de forma que não importa o ponto que você escolher para assistir o desfile, estará sempre cercado pelo som. Como a trilha sonora se movimenta junto com o desfile, há 33 zonas de som ao longo do percurso do desfile e sensores instalados na Main Street. À medida que cada carro alegórico aciona um sensor, a trilha sonora para esse carro se move, acompanhando talvez a utilização mais divertida do som na propriedade, seja a atração Sounds Dangerous do Disney MGM Studios, estrelada pelo ator e comediante Drew Carey. Essa aventura de áudio 3D acompanha Drew, enquanto ele tenta solucionar um mistério. Mais da metade do popular show ocorre na mais completa escuridão e toda a ação é comunicada apenas com o som. Olfato. O nariz humano tem cerca de 5 milhões de células receptoras e fica a uma pequena distância do cérebro. Os aromas são armazenados na memória de longo prazo. Com efeito, cientistas descobriram que, se você associar uma lista de palavras a cheiros, lembrará melhor das palavras. No Walt Disney World, os cheiros são utilizados para ajudar a criar memórias mágicas. Já mencionamos os carrinhos de pipoca posicionados nos túneis de entrada para o Reino Mágico. Os pipoqueiros não vendem muita pipoca às 8h30 da manhã, mas o milho já está estourando. O cheiro de pipoca transmite a mensagem do parque. Um filme vivo. A padaria da Main Street deliberadamente desprende o cheiro de pão quentinho, que acabou de sair do forno, para sustentar a história das cidades pequenas americanas. Tato. A pele é o maior órgão do corpo humano, e o tato é o sentido que reside nela. Não importa se provenientes das mãos, dos pés ou do rosto, as pessoas recebem muitos dados das propriedades táteis do ambiente e dos objetos nele contidos. No Walt Disney World, o tato é levado em consideração em calçadas, atrações, hotéis, restaurantes e em toda a propriedade.
A sensação da água é parte integral de muitas atrações. Água é respingada nos convidados, para intensificar a experiência do Catastrophe Canyon durante o passeio no Disney MGM Studios Banquet Tour, que leva os visitantes aos bastidores de um estúdio de verdade, e no show Muppet Vision 3D de Jim Henson. Os parques aquáticos e piscinas do resort se concentram no tato. Os pequenos convidados adoram as fontes surpresa espalhadas por toda a propriedade. Eles passam horas tentando prever de onde e quando o próximo jato de água virá. O tato, ou a falta dele, também é o sentido explorado, quando o elevador do Tito e Light Zone Tower of Terror se solta e mergulha da altura de 13 andares. Para intensificar a experiência, os Imagineers criaram um brinquedo que cai ainda mais rápido do que a velocidade da queda livre. Paladar. A boca humana tem cerca de 10.000 papilas gustativas e cada uma contém aproximadamente 50 células gustativas, que transmitem dados ao nosso cérebro. Os restaurantes e lanchonetes do Walt Disney World tentam satisfazer o maior número possível dessas células com uma ampla variedade de experiências de degustação. Além dos mais de 300 restaurantes servindo uma ampla variedade de alimentos, os cardápios mudam de acordo com o cenário. De coxas de peru na Frontierland ao caramelo ligeiramente salgado do Boardwalk, os sabores acompanham o cenário. O World Showcase, no Epcot, é um passeio de 2 km pela culinária global, onde apenas alguns passos separam o visitante do sushi no Japão a um fettuccine recém-preparado na Itália. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Projetar e prestar um atendimento de qualidade significa cativar todos os 5 sentidos do seu cliente. No palco e nos bastidores. Outro importante fator a ser considerado na concretização de experiências de qualidade para o cliente por meio do cenário é a separação de atividades no palco e nos bastidores. No capítulo 1, quando apresentamos o conceito de magia prática, falamos sobre a distinção entre estar no palco e nos bastidores no Walt Disney World. O palco são todas as áreas públicas do parque nas quais os convidados passeiam livremente e o atendimento é prestado. Os bastidores são todas as áreas por trás das cenas às quais os convidados não têm acesso, onde ficam todos os mecanismos e tecnologias responsáveis pelo funcionamento da propriedade, e todas as pessoas que os operam, e onde os membros do elenco podem transitar livremente e se preparar para entrar no palco. Ambos fazem parte do cenário como um todo. A primeira e melhor razão para manter as áreas de palco e bastidores separadas é que qualquer coisa que não sustente e melhore a experiência do atendimento de qualidade, por definição a prejudicará. Nenhum convidado em um hotel precisa ver a lavanderia ou a central elétrica. A maioria dos clientes dos restaurantes considerará pilhas de louças sujas uma visão nada apetitosa. Em segundo lugar, é uma despesa desnecessária projetar e manter áreas de bastidores nos mesmos padrões das áreas de palco. Com efeito, equipamentos de iluminação dispendiosos e objetos decorativos delicados não têm muitas chances de sobreviver em corredores, onde carros mecanizados e empilhadeiras transportam materiais. Por fim, a presença de clientes é uma distração para os funcionários que trabalham por trás das cenas. Um eletricista que conserta um disjuntor queimado não pode dar atenção a um convidado. Igualmente importante, os funcionários precisam de um lugar para relaxar. É importante dar aos membros do elenco uma verdadeira pausa. Você não verá filmes passando, ou música da Disney tocando nas lanchonetes ou áreas de descanso dos funcionários na propriedade. Os membros do elenco vão a esses locais para comer e descansar. Eles não estão trabalhando. No Reino Mágico, a separação de palco e bastidores demandou um meticuloso planejamento. Construído em uma área pantanosa, onde um lençol freático se encontra na superfície do solo, ou muito perto dela, o parque não pôde se dar ao luxo de ter subsolos. Em vez disso, o terreno precisou ser elevado, para que o piso térreo do local pudesse ser utilizado para as instalações de energia elétrica, gás, água, telefone, etc. A área pública do parque foi construída sobre a superfície elevada, no primeiro andar. A área dos bastidores do piso térreo é chamada de utilidor, como a Disney chama um corredor de utilitários.
Os utilidors são áreas de trabalho, portanto são limpos, práticos, construídos com materiais, como blocos de concreto, e pintados de cores, como cinzas e verdes institucionais, que você não verá no palco. Diferentemente dos passeios acima, os corredores se estendem em linha reta, e são projetados para que os membros do elenco cheguem aos seus destinos o mais rápido possível. Utilizando o utilidor sob o reino mágico, por exemplo, os membros do elenco podem vestir suas fantasias e chegar a qualquer ponto do parque em questão de poucos minutos. Dessa forma, não há necessidade de se preocupar com um pirata surgindo na futurista Tomorrowland. Os utilidors são ligados a outras áreas de bastidores acima da superfície. Essas áreas muitas vezes se localizam apenas alguns centímetros das áreas de palco, mas, graças à utilização de tapumes visuais, os convidados nunca os veem. Na Main Street, por exemplo, as ruas laterais muitas vezes terminam em um portão ou portal adequadamente decorado com uma placa educada indicando uma área restrita a membros do elenco. Do outro lado da porta, está um ambiente que mais se parece com os fundos de um supermercado ou uma fábrica, do que um parque temático. A visão do lado de dentro do parque é bloqueada pelo designer do próprio cenário. Se um prédio precisa de um segundo andar para bloquear a visão, ele é construído. O grupo Volkswagen, sediado em Wolfsburg, Alemanha, que tomou de empréstimo seu cenário do Walt Disney World para criar um lançamento memorável nas concessionárias para o New Beetle, incorporou a distinção entre palco-bastidores no Volkswagen Marketplace, o designer ideal para suas concessionárias ao redor do mundo. Um aspecto do projeto do Marketplace foi a construção de áreas de bastidores para o pessoal de vendas. Trata-se de um lugar onde eles podem sair do palco, descansar ou comer. Ele também é utilizado como área de reuniões e treinamento. Os vendedores precisam de um lugar para relaxar um pouco sem parecer rudes aos clientes, de forma que passamos essas funções para os bastidores, diz Virgil Gota, da Volkswagen América do Norte. Queremos controlar o nosso ambiente como a Disney faz. O padrão mundial de designer nos ajuda a controlar e reforçar a experiência que acreditamos que o cliente deseja ter. Com toda a ênfase da Disney na separação das áreas de palco e bastidores do cenário, foi um tanto irônico descobrir que os convidados queriam visitar os bastidores. Acontece que eles tinham uma grande curiosidade de saber como as histórias do Walt Disney World ganhavam vida. Em resposta a inúmeras solicitações, para dar uma olhada por trás das cortinas, a Disney criou uma dúzia de passeios por trás das cenas que são, naturalmente, meticulosamente programados, da mesma forma como os entretenimentos no palco. Se os clientes quiserem ver como seus produtos e serviços são criados, um olhar meticulosamente elaborado nos bastidores pode ser aquele elemento que falta para melhorar a experiência de atendimento. O grupo Volkswagen também atendeu o desejo de seus clientes por um olhar nos bastidores de suas concessionárias. A empresa entendeu que a compra de um carro novo só leva algumas horas, e que os proprietários de carros provavelmente passarão muito mais tempo do que isso no departamento de serviço enquanto mantiverem os carros. Como consequência, os clientes querem sentir segurança de que o componente de serviços da compra, prestado nos fundos da concessionária, seja tão agradável quanto o componente de vendas prestado na parte da frente. A fabricante de automóveis incorporou essa garantia no cenário de sua concessionária ideal. Um dos importantes elementos de designer do Volkswagen Marketplace foi abrir a área de vendas para a área de serviço. Dessa forma, novos compradores podem ver as áreas de serviço da concessionária, ter uma ideia de onde ficarão durante as visitas de manutenção e ver o produto, os carros novos, sendo preparados para a entrega. A propósito, o processo de vendas foi reprojetado para se beneficiar dessa conexão ininterrupta entre vendas e atendimento. Quando os clientes compram carros, eles são levados em um passeio pela área de serviço e apresentados aos consultores de atendimento da concessionária. Manutenção do cenário. Passamos a maior parte deste capítulo descrevendo elementos e princípios do cenário, que costumam ser cobertos durante as fases de designer e construção. Mas temos mais um tema importante para discutir antes de avançarmos: a manutenção do cenário. Depois de criar o cenário perfeito, tem início o trabalho de mantê-lo à perfeição, que continua enquanto o cenário for utilizado.
Manutenção significa mais do que apenas manter o cenário limpo. Também significa protegê-lo de danos e impedir a deterioração pelo uso. Depois das experiências de campo no palco e nos bastidores, os facilitadores do Institute pedem que os convidados do programa estimem o tamanho do elenco de manutenção do Walt Disney World. As respostas variam muito, mas a resposta correta é sempre uma surpresa. Mais de 55 mil pessoas mantêm o cenário do Walt Disney World. Isso ocorre porque a manutenção é parte integral do papel de cada membro do elenco. Desde Michael Eisner e passando por todas as camadas hierárquicas, você nunca verá um membro do elenco passar sem fazer nada ao ver lixo no chão da propriedade ou ignorar um detalhe físico dos parques que precisa de reparos. Faz parte da cultura manter o Walt Disney World limpo, e o hábito remonta ao próprio Walt. Quando comecei a trabalhar na Disneylândia, ele contou, minha esposa costumava dizer: mas por que você quer construir um parque de diversões? Eles são tão sujos. Eu disse que essa era justamente a questão, o meu parque não seria sujo. Também há, é claro, uma grande equipe dedicada exclusivamente à manutenção no Walt Disney World. Eles trabalham 24 horas por dia, para manter impecáveis os cenários dos parques. As ruas são limpas diariamente, os toaletes, a cada 30 minutos. Há cavalos na Main Street, mas você precisa estar presente na hora, para ver qualquer um de seus subprodutos naturais. O elenco fantasiado nunca está muito longe. Técnicos de manutenção estão a postos, para se certificar de que todas as atrações operem sem percalços durante o dia. A equipe cresce para centenas, depois que os parques fecham, e a manutenção e reparos agendados são realizados. A manutenção representa uma despesa significativa em qualquer grande organização, e deve ser incorporada ao cenário sempre que possível. Quando o jornalista Scott Kirsner visitou os bastidores do Reino Mágico, ele ficou impressionado com a tecnologia empregada para manter o ambiente. Com base em dados recebidos de estações meteorológicas, um software da Maxicom determina quanta água cada uma das 600 zonas da propriedade precisa. Cada uma delas tem até 10 canteiros aguados individualmente. Quando chega uma mensagem dos jardineiros de que um canteiro de azaleias do Disney MGM Studios está secando, o horticultor aumenta o volume de água fornecido todas as noites. Quando uma chuva torrencial atinge a propriedade, o sistema da Maxicom se ajusta aguando menos, cerca de 50 sprinklers automatizados, que podem ser ajustados no nível das centenas de polegada, são espalhados pela propriedade e conectados à rede. Toda madrugada 1h25, fazemos o download dos dados das unidades de controle, UCs, espalhadas pela propriedade, diz o administrador de horticultura Scott Sutis. As UCs administram os temporizadores que controlam 50 mil sprinklers. A equipe de Sutis também percorre diariamente a propriedade em uma van equipada com um laptop e modem móvel, diagnosticando e solucionando problemas no sistema, uma das estruturas de irrigação de grande escala mais sofisticadas do mundo. No processo de aguar a paisagem, e por toda a propriedade, o elenco e a tecnologia de manutenção se combinam, para criar um foco contínuo e uniforme em manter o cenário em perfeitas condições. Como consequência, o cenário sustenta melhora a experiência do convidado e presta um atendimento de qualidade. Dicas para o atendimento de qualidade. Defina o seu cenário. O cenário é o ambiente no qual o atendimento é prestado aos clientes, todos os objetos nesse ambiente, e os procedimentos utilizados para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Conte a sua história por meio do cenário. Sinta a experiência de atendimento da sua organização na pele do cliente. Observe e critique o cenário e alinhe suas mensagens com a história de atendimento que você deseja contar, para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Oriente a experiência do cliente com o cenário. Analise os aspectos direcionais do cenário. Certifique-se de que o layout físico da organização, ou site, ou sistema telefônico, o designer de interiores e a sinalização mantenham os clientes no caminho do atendimento de qualidade, para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Comunique o atendimento de qualidade a todos os 5 sentidos. Os clientes criam impressões da sua empresa utilizando todos os sentidos.
Transmita sua mensagem de atendimento apelando para a visão, audição, olfato, tato e paladar sempre que possível para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Separe o palco dos bastidores. Identifique funções de negócios que não envolvam os clientes de forma que elas não interrompam a prestação do atendimento. Dê aos funcionários um espaço nos bastidores para descansarem e relaxarem para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento. Mantenha o seu cenário com um esforço uniforme e abrangente. Use o processo de designer para incorporar a manutenção ao cenário e recrute todos os funcionários para a iniciativa de manutenção para melhorar a manter o ambiente e os objetos do atendimento.